Olá, queridos! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Vídeo novo no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu devocional. Já faz alguns dias que eu estava com esse desejo no meu coração de gravar esse vídeo. E quando foi na semana passada, eu recebi um comentário da Cláudia Santos no meu vídeo vlog montando uma pregação. E nesse vídeo, a Cláudia comentou que ela gostaria que eu gravasse um vídeo ensinando a fazer devocional. E eu até respondi a Cláudia dizendo que o comentário dela veio de encontro ao meu coração, com uma confirmação, com uma resposta de Deus para que eu gravasse esse vídeo. Então, eu já quero iniciar esse vídeo agradecendo a Cláudia Santos pelo seu comentário. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é devocional, como ele é composto. Eu vou compartilhar aqui nesse vídeo dicas que eu utilizo no meu dia a dia para fazer o meu devocional e que eu acredito que serão extremamente relevantes para a vida de vocês. Tanto para vocês que já têm vida com Deus, que já fazem devocional, como também para você que é novo convertido, que talvez nunca nem sequer ouviu falar dessa palavra. Hoje você vai aprender o que é e vai receber através desse vídeo dicas valiosas que com certeza farão a diferença no seu dia a dia e que vão te auxiliar a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a fortalecer o seu relacionamento com Deus e a crescer espiritualmente. Então, nesse vídeo eu vou dar dicas de louvores para vocês poderem ouvir durante o devocional. Eu também vou dar dicas de oração, dicas preciosas sobre oração, dicas também de leitura da palavra e eu vou demonstrar para vocês alguns dos materiais que eu utilizo no meu devocional e que eu acredito que serão também muito importantes para a vida de vocês, caso vocês coloquem em prática e tenham esses materiais também, tá bom? Então, vamos iniciar esse vídeo que está recheado de conteúdos extremamente relevantes para a vida de todos nós. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like. Quando terminar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo e de compartilhar também com seu amigo, com a sua amiga que quer aprender mais sobre o devocional. O que é devocional? Eu pesquisei o significado dessa palavra e eu vou compartilhar com vocês agora. Devocional é aquele período do dia em que separamos um tempo significativo para estar em comunhão com Deus de forma mais íntima. O devocional expressa devoção. E pesquisando o significado dessa palavra, aqui nesse dicionário da Bíblia de Almeida, que inclusive eu já indiquei para vocês, porque apesar dele ser pequenininho, ele é extremamente relevante. Então, nesse dicionário, a palavra devoção significa adoração, afeto, veneração. E a palavra devotar significa dedicar. Então, o que é o devocional? O devocional é aquele tempo que você vai separar do seu dia para se dedicar ao Senhor, para ter relacionamento com Deus, para ter mais intimidade com o Senhor. Então, isso significa que quanto mais tempo você passa com Deus, no seu devocional, mais intimidade você vai criando com Ele, mais relacionamento você vai criando com Ele. O seu relacionamento com Ele vai sendo fortificado. E eu posso afirmar com a total certeza de que o devocional vai fazer uma total diferença na sua vida, assim como ele fez na minha. Eu faço devocional há alguns anos e eu posso afirmar isso com todas as palavras. O devocional traz transformação de vida. Ele muda a nossa vida por completo. Já teve inúmeras vezes em que eu fui fazer o meu devocional e eu estava passando um dia difícil, havia passado por dificuldades, estava ali desanimada, para baixo, e todas as vezes que eu estava assim e eu entrei no meu quarto, fechei a porta do meu quarto e fui ali ter o meu tempo com o Senhor, a minha vida foi transformada. Por inúmeras vezes eu estava dessa maneira e ali enquanto eu estava falando com o Senhor, na minha oração, os meus lábios já abriam um sorriso, o Espírito Santo preenchia o meu coração com uma alegria, com uma paz que excede todo entendimento. Que se alguém soubesse do que eu estava passando e me visse daquela maneira, sorrindo, não iria entender nada. Mas isso é algo que vem do Espírito Santo, é algo que vem da nossa conexão com o Senhor. Então, o devocional, ele cria esse laço, sabe, onde fortalece a nossa intimidade com Deus e faz com que a gente entenda que independente das circunstâncias que a gente passa na nossa vida, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco.
Por mais que você passe por adversidades, por mais que você passe por tribulações, quando você vai tendo ali uma vida com Deus, você vai entendendo que o Deus que você serve é um Deus que nunca perde batalhas. É um Deus poderoso, é o Criador do universo, é o meu Criador, é o seu Criador. E Ele sempre está conosco. E através do devocional eu fui compreendendo isso. E todas as vezes que eu vou ter um momento com o Senhor e eu estou para baixo, eu estou triste, o Senhor vem, preenche meu coração, me traz alegria, me traz ali o entendimento de que aquilo que eu estou vivendo é passageiro, vai passar, não é eterno, o deserto não é eterno. E tudo isso eu pude aprender através do devocional, no meu tempo com Deus, né? No momento ali de oração, no momento de louvor, no momento de palavra. Então assim, foi algo que transformou a minha vida. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para compartilhar com vocês, que vocês venham fazer devocional. Se você que está assistindo esse vídeo nunca fez devocional na vida, quando terminar esse vídeo aqui, quando você desligar esse vídeo, eu peço que você dê o primeiro passo, que você comece hoje mesmo a separar um tempo do seu dia, a priorizar o Senhor no seu dia a dia. E você vai ver como seus dias serão totalmente diferentes, como seus dias serão transformadores, porque você vai estar o tempo inteiro ali entendendo que a presença do Senhor basta, que a presença dele é suficiente, que ele está sempre com a gente o tempo todo, nos auxiliando, nos direcionando, nos encaminhando, enfim. É maravilhoso, maravilhoso. Só façam. Comecem a fazer devocional hoje, que vocês verão a transformação que vai ocorrer na vida de vocês. E daqui a alguns dias, vocês venham aqui nesse vídeo e deixem um comentário, né, descrevendo essa transformação que começou a ocorrer na sua vida. Porque eu posso falar pra vocês com a total convicção. O devocional traz transformação de vida, porque traz mais intimidade com o Senhor. Agora que vocês já entenderam o que é o devocional, eu vou explicar para vocês como que ele é composto. O devocional, ele é composto por 3 partes: louvor, oração e leitura da palavra. E talvez vocês comecem a se perguntar: mas Alcione, por onde que eu começo? Eu começo pela oração, eu começo pelo louvor, eu começo pela palavra. Por onde que eu começo? E eu vou dizer para vocês o seguinte: você vai descobrir por onde você começar a partir do momento que você começar a fazer o devocional, porque isso é algo individual. Como eu falei pra vocês, eu faço devocional há muitos anos, né, há alguns anos, e eu fui testando. Em alguns momentos eu começava pela oração, em outros momentos eu começava pelo louvor, em outros momentos eu começava pela palavra, e em cada fase eu ia fazendo de um jeito diferente. Então a ordem dos fatores não altera o resultado. Atualmente eu tenho feito da seguinte maneira: eu tenho começado pelo louvor, depois eu vou para a oração e por último eu vou para a leitura da palavra. E dessa forma, né, essa foi a melhor forma que eu encontrei de ali direcionar o meu devocional. E agora eu vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas partes, dando várias dicas para cada uma dessas partes. Então, eu vou começar explicando sobre o louvor. Nesse dicionário aqui, que é o Dicionário Ilustrado da Bíblia, eu encontrei o significado da palavra louvor e eu achei tão interessante que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Olha o que diz: louvor, ato de adoração ou reconhecimento pelo qual as virtudes ou feitos de outra pessoa são anunciados e exaltados. O ato de louvar a Deus mostra o verdadeiro coração de um servo. O louvor a Deus é o modo pelo qual expressamos nossa alegria diante do Senhor. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E essa frase que eu vou ler agora foi a que eu achei mais interessante, que diz assim: louvar a Deus pelo que Ele é chama-se adoração. Louvá-lo pelo que Ele faz é dar graças. Então, o que é o louvor? Louvor é aquele momento ali do seu devocional, onde você vai criar, né, onde vai ser criado, não você, né, onde vai ser criado uma atmosfera de adoração, onde você vai exaltar o Senhor, onde você vai louvá-lo, vai engrandecê-lo, onde o seu coração vai ser quebrantado diante do Senhor. E tenho gostado muito de começar pelo louvor, porque eu tenho essa sensação de que ele cria essa atmosfera de adoração, onde a presença do Senhor se faz presente e onde eu consigo ali me quebrantar e entregar ao Senhor a minha adoração, sabe? E declarar o quanto ele é maravilhoso. Então, começando pelo louvor, eu tenho essa sensação de que essa atmosfera ela é criada e logo depois vai entrando na oração e aí depois vem a palavra e fecha tudo. Então, pra mim, né, eu acho muito interessante começar pelo louvor. Claro que
já teve algumas vezes em que o louvor foi uma resposta de Deus para as minhas orações. Isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu de eu acordar de manhã e vir um louvor ali na minha mente e de repente eu passar meu dia, resolver algumas questões e no momento do meu devocional, quando eu parava ali para poder fazer meu devocional e eu escutava aquele louvor que veio de manhã na minha mente, quando eu escutava a letra daquele louvor, era a resposta de Deus para as minhas orações, para aquilo que eu tava passando, para aquilo que eu tava pedindo. Então assim, o louvor, ele também vem de encontro ao nosso coração como uma resposta de Deus, né? E o devocional, ele não é algo estático. Você não tem que pensar que o devocional é aquele momento robótico, onde você vai orar, ler um versículo, louvar e acabou. Não! Pode ser que você louve 2, 3, 4 louvores. Pode ser que você comece pela palavra, pode ser que você comece pela oração. Enfim, cada dia é um dia diferente, porque o devocional ele não é algo estático, não é algo ali imóvel, que nunca se modifica. Pelo contrário, é o seu momento ali com o Senhor. Então, cada dia vai ser de uma maneira diferente. Então, pra mim, o louvor, ele é essencial. E tem sido muito interessante começar com ele, porque eu sinto que cria essa atmosfera, sabe, de adoração. É algo realmente que faz com que você se conecte com o Senhor. E pra deixar pra vocês dicas maravilhosas, porque caso você esteja assistindo esse vídeo, você não sabe qual louvor você colocar no seu devocional, ou então você é novo convertido, ainda não conhece muitos louvores cristãos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários links com vários louvores que eu já escutei no meu devocional, que eu ainda escuto no meu devocional por inúmeras vezes. Inclusive, tem louvor que eu escuto direto, quase todo o meu devocional eu escuto aquele louvor, já faz parte do meu devocional. Então eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ter inspirações de louvores, para vocês poderem ouvir, né, dicas de louvores pra vocês poderem ouvir durante o devocional de vocês. E se vocês quiserem, mais pra frente eu posso fazer outra lista, porque, gente, eu tenho muitos louvores que eu amo escutar no meu devocional. E não deu pra colocar todos aqui, não vai dar pra colocar todos, porque a lista é imensa. Mas uma próxima vez eu posso continuar compartilhando com vocês mais dicas de louvores pra vocês poderem colocar no devocional de vocês. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre oração. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a oração significa uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. A oração, ela inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Para ser atendida, a oração requer purificação, vida em união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Então, a oração é um período do seu devocional onde você vai dialogar com Deus. A oração, ela é um diálogo com Deus. Ou seja, durante a oração você vai expor para o Senhor tudo que você sente, tudo aquilo que você pensa, onde você vai expor para o Senhor os seus sonhos, os seus projetos, as suas dificuldades, os problemas pelos quais você tem passado, onde você vai se arrepender, né, e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, onde você vai agradecer por aquilo que Ele tem proporcionado para a sua vida, na sua vida, onde você vai ali realmente se comunicar com Deus. E por que eu digo que a oração ela é um diálogo? Porque da mesma forma em que você fala com Deus, Ele também fala com você. Da mesma forma em que você expõe algo para Deus, Ele te responde, Ele se comunica com você. Então a oração, ela é isso, ela é um diálogo, onde você vai criar ainda mais intimidade com o Senhor, ainda mais relacionamento com o Senhor. Você vai conhecê-lo, você vai saber qual é a vontade dele para sua vida, porque Ele vai te responder. Agora, eu vou passar para vocês algumas dicas de oração. Tá? Bom, eu tenho utilizado essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu utilizo ela no meu devocional, é onde eu escrevo as coisas que o Senhor coloca no meu coração, também algumas coisas que eu acho interessante em alguns comentários bíblicos ou alguns livros, né, cristãos. E no dia 27 de junho de 2023, desse ano, eu fiz um estudo chamado A Oração Eficaz. Por quê? Porque essa Bíblia, ela tem vários estudos muito interessantes sobre vários assuntos distintos. E um desses estudos é chamado de A Oração Eficaz. Então, no dia 27 de junho, eu fiz esse estudo, que foi, assim, extremamente agregador. E eu fiz o seguinte, eu anotei o passo a passo para a oração eficaz no meu caderno de devocional. Esse aqui é o meu caderno de devocional. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, melhor. E bem no final dele, né, na capa lá, na última capa, eu escrevi o passo a passo para a oração eficaz. Então eu gostaria de pedir para que você que está assistindo esse vídeo, pause ele um pouquinho, pegue um caderno, pegue uma folha, pegue uma caneta e já anota aí o passo a passo para a oração eficaz. Vamos lá. Pegou? Então vamos. Primeiro, fé genuína.
Segundo, orar em nome de Jesus. Terceiro, orar segundo a vontade de Deus. Quarto, obedecer os seus mandamentos. Quinto, amar a Deus e a sua palavra. Sexto, agradar a Deus. E sétimo, perseverar. Enquanto eu estava separando todo o conteúdo para poder compartilhar com vocês nesse vídeo, quando eu li esse passo a passo para a oração eficaz, 2 tópicos me chamaram muita atenção. O primeiro deles é a fé genuína. E eu fui dar uma olhadinha naquele dicionário, né, ilustrado da Bíblia, na parte que fala sobre a oração, e ela também fala sobre a fé. E olha o que diz aqui, eu achei muito interessante. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através do Jesus histórico e dos ensinamentos da Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, eu também anotei outro versículo aqui, que encontra em Marcos 11, versículo 24, que diz assim: tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, não tem como a gente dizer, a gente declarar que nós somos cristãos se nós não temos uma vida de oração e se nós não colocamos em prática a fé em Deus. Porque como você vai orar para um Deus do qual você não acredita? Não tem como, não tem lógica. Quando você vai orar, você precisa primeiro crer que Ele existe e ter fé de que aquilo que você está falando com Ele, aquilo que você está pedindo para Ele, você vai receber. E ter fé, principalmente, confiança de que o que Ele te responder sempre será melhor do que aquilo que você pediu. Porque muitas das vezes, quando nós oramos, o Senhor nos atende com aquilo que a gente pediu. Mas muitas das vezes Ele nos atende de maneira distinta daquilo que a gente pediu. E nós temos que confiar, quando nós oramos a Ele, que a resposta dele será sempre melhor do que aquilo que a gente está pedindo. Então, a fé, ela é essencial na vida do cristão. E isso foi algo que chamou muito da minha atenção quando eu estava lendo sobre o passo a passo para a oração eficaz. Porque nós temos que ter fé quando a gente vai falar com o Senhor. E um outro ponto que chamou muito a minha atenção e que para mim tá ligado também à fé genuína é o perseverar. Então eu gostaria de pedir que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, deem mais um pause nesse vídeo e que vocês possam abrir a Bíblia em Lucas 11. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns versículos a partir do versículo 9, tá? Então Lucas 11, versículo 9, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quando eu estava estudando, né, montando o roteiro para gravar esse vídeo, o Senhor me fez lembrar sobre esse versículo. Por quê? Eu estou falando aqui com vocês sobre devocional, sobre como eu faço meu devocional e como que você pode fazer esse devocional. E uma das partes do devocional é a oração. Só que a oração, ela é uma parte do devocional que não é muito fácil. Por que que não é muito fácil? Porque orar exige dedicação, exige você abrir mão de outras coisas para você ali se dedicar a um período com o Senhor, exige de você abdicar, né, de outras coisas, e não só apenas isso. Ela exige também de mim e de você uma palavrinha chamada perseverar. Por quê? Nós somos pessoas, nós somos seres humanos muito imediatistas. Nós queremos muito que as coisas aconteçam agora, para já, para ontem, né? Nós não queremos muito esperar. Só que nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai dizer em Eclesiastes que existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando você que está aí me assistindo for orar, de repente você que está me assistindo é um novo convertido, ou então, até já é mesmo uma pessoa que vive ali, já tem uma vida com Deus, mas é importante você saber que existem coisas na nossa vida que nós só vamos receber se nós perseverarmos. E outro ponto também muito importante que nós temos que guardar no nosso coração é que Deus sempre responde às nossas orações. Esse versículo aqui de Lucas 11, versículo 9, ele nos afirma isso. Pedi, dar-se-vos-á. Ou seja, aquilo que você pede para o Senhor, Ele vai te responder. Só que
É importante nós termos em mente que nem sempre o Senhor vai nos responder de maneira imediata. Muitas das vezes ele vai nos responder na hora em que você estiver orando. Outras vezes ele vai responder daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. E o que você faz durante esse período? Você desiste de orar? Você perde a sua bênção? Você desanima? Você murmura? Ou você persevera? Porque a palavra está dizendo o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Mas ela também está dizendo batei, batei, que a porta vai se abrir. Ela também está dizendo buscai para você encontrar. Ou seja, persevere, não perca a fé, não perca a confiança de que ele vai responder a sua oração. Não desanime. Orar não é algo fácil, mas eu posso afirmar para você com a total convicção de que é algo extremamente maravilhoso, de que é algo que te conecta com Deus e faz com que você aprenda a ter mais paciência, a conhecê-lo, a acertar mais. Eu lembro que no dia em que eu estudei sobre esse versículo, que foi no ano passado, que o Senhor me levou a ler Lucas 11, eu tava passando por uma situação, tava pedindo algo pro Senhor e o Senhor me levou para essa palavra. E enquanto eu estudava, Deus ia ali falando comigo, palestrando no meu coração, e veio à minha mente a seguinte frase, de que na oração não existe perca, só existe ganho. Como assim, Alcione? Me explica. Bom, o que Deus falou ao meu coração naquele dia, o que o Senhor ministrou ao meu coração, é que sempre vai existir ganho quando você ora. Por quê? Porque quando você ora, você cria mais intimidade com Ele, ou seja, você ganha. Quando você ora, você acerta mais e erra menos, porque o Senhor vai te direcionar nas suas decisões. Ou seja, na oração não existiu perca, só existiu ganho. Quando você ora, você recebe. Ou seja, na oração não existiu perca, só existiu ganho. Quando o Senhor responde às suas orações com sim, você também ganha. Na oração não existiu perca, só existiu ganho. E quando você ora e Deus te responde com não, você também ganha, porque o não de Deus sempre será melhor do que o seu sim. Para pensar hoje, analisa hoje. Se você tivesse recebido tudo que você pediu a Deus ao longo da sua vida com um sim, onde será que você estaria? Será que você estaria aqui? Será que você teria vida com Deus? Será que você iria alcançar a sua salvação? Será que você teria o casamento que você tem hoje? Ou será que você teria um casamento ruim porque o que você pedia pra Deus era um namorado que nem de Deus era pra sua vida? Então para refletir. Sempre que o Senhor nos diz não, é porque o que Ele tem pra nós, preparado pra nós, é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você tá assistindo esse vídeo hoje e tá pensando, poxa, o Senhor fazer devocional é muito difícil, porque eu vou ter que passar um tempão orando, e eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa desenvoltura, eu quero dizer pra você que a oração vai trazer transformação de vida, vai trazer resposta pros seus questionamentos, vai trazer direcionamento, você vai acertar muito mais, porque você vai estar seguindo a direção, a ordem do mestre. A oração traz transformação de vida. Então não desanima, persevere. Se existe algo na sua vida pelo qual você orou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e desistiu, hoje, através desse versículo, entenda, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Não desanima, persevera. Ainda falando sobre oração, agora eu quero compartilhar com vocês tópicos de oração, que eu também tenho anotado aqui no meu caderno de devocional. E esses tópicos de oração vão servir tanto para você que já tem vida com Deus, já faz devocional, mas está com vontade de aumentar aí o seu tempo de oração. De repente você ora 10 minutos, 20 minutos e você quer aumentar esse tempo de oração. Esses tópicos de oração vão servir para você. E também vai servir para você que de repente está se questionando e pensando, poxa, mas eu não sei por onde começar, Alcione, eu não sei orar, eu não sei como orar, eu não sei como falar com Deus, eu não sei o que falar na hora da oração, por onde que eu começo, o que eu faço. Então esses tópicos de oração vão ajudar ambas pessoas. Então vamos lá. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então eu tenho vários tópicos aqui de oração, tá? Mas não significa que um é mais importante do que o outro, então eu tenho que começar por aqui, é uma regra, não é isso, tá? Até porque foi o que eu já conversei aqui com vocês. O devocional não é estático, não é imóvel, não é robótico, tá? Ele é espontâneo, cada dia é único, cada dia ali é proveitoso e único, especial, tá? Então vamos lá. Eu comecei colocando aqui como primeiro tópico, pedir perdão. Então nesse momento da sua oração, você vai pedir perdão pra Deus, você vai refletir sobre as suas atitudes e você vai começar a meditar. O que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor? E aí começa o processo de arrependimento, você vai se arrepender, falar pra Deus, entregar pro Senhor, né, aquilo que tem, de certa forma, te aprisionado, aquele pecado que tem te aprisionado, confessar pro Senhor e pedir perdão pra Ele. Segundo tópico, adoração a Deus. Aqui você vai declarar pro Senhor o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é o único digno do seu louvor e da sua adoração. Você vai exaltar o Senhor, você vai se quebrantar ao Senhor, assim como é no momento do louvor, né?
Próximo tópico, terceiro, agradecimento. Nesse tópico, você vai agradecer ao Senhor. Por quê? Nós temos a tendência de sempre ir para a oração com o intuito de pedir. Ai, Senhor, me dá um emprego tal. Ai, Senhor, eu quero carro tal. Ai, Senhor, eu quero roupa tal. Ah, Senhor, eu quero saúde. Ah, Senhor, eu quero dinheiro. Enfim, nós temos o hábito de sempre querer mais, sempre pedir, e muitas das vezes o perigo está em nós não termos contentamento com aquilo que a gente tem, e muitas das vezes também o perigo está em nós nos tornarmos pessoas ingratas. Então, esse período de agradecimento, para mim, é um dos mais importantes durante a oração, porque é aquele momento em que você vai falar para Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem proporcionado a você. Pelo teto que você tem, pela casa onde você mora, pelos bens materiais que você tem, pela saúde, por você ter olhos para enxergar, por você ter boca para falar. Enfim, você vai agradecer por pequenos detalhes da sua vida. Existem inúmeros motivos para você agradecer. E quando você começa a inserir na sua oração o agradecimento, você começa a enxergar que existe muito mais motivos para você ficar feliz do que para você ficar triste, tá? Próximo tópico, que é o quarto, é a vida pessoal. Ou seja, você vai entregar para o Senhor as suas questões pessoais, relacionadas à sua vida, tá? Ou seja, os seus sonhos, seus projetos, suas dificuldades, seus questionamentos, aquilo que você tem pensado, de repente alguma frustração que você passou na infância, enfim, tudo que está relacionado a você enquanto pessoa. Próximo tópico, que é o quinto, você vai falar sobre relacionamento conjugal, ou seja, seu casamento. Se você for solteiro, você já pode começar nesse tópico a orar pelo seu futuro noivo, pelo seu futuro marido. E orar pelo relacionamento conjugal não é simplesmente só para ser feito quando se está passando por adversidade no casamento. Não, você já tem que orar antes mesmo. Por mais que você olhe pro seu casamento e você veja, graças a Deus, está maravilhoso, tudo no seu devido lugar, eu me relaciono bem com o meu cônjuge. Por mais que você enxergue o seu casamento como algo muito bom, muito positivo, é importante você interceder pelo seu matrimônio. Porque Satanás, ele vem para destruir. E o que ele quer destruir é o quê? As famílias, os casamentos. Ele quer que as pessoas percam até mesmo a vontade de se casar, de se relacionar. Então é importante você orar pelo seu casamento, tá? Próximo tópico, 1, 2, 3, 4, 5, sexto tópico, marido. Ou seja, né, noivo, namorado, enfim, o futuro marido. Você vai interceder pelo seu cônjuge, né? Como assim, Alcione? Vamos lá. Você tem um marido, você vai entregar para o Senhor a vida do seu marido, os sonhos dele, os projetos dele, a saúde dele, as dificuldades que ele está enfrentando, de repente no trabalho dele, ou com as amizades dele, enfim, tudo que se refere ao seu companheiro, tá? Ou companheira, né? Caso você seja um homem e esteja me assistindo. Próximo tópico. Sétimo, você vai orar pela família, ou seja, aqui você vai entregar as pessoas que fazem parte da sua família. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, você precisa perseverar pela sua família. Você não pode desistir dos da sua casa. Você não pode desistir dos seus. Você precisa orar por eles. Pelo seu pai, pela sua mãe, tios, primos, irmãos, enfim, todos que fazem parte da sua família. Então, nesse momento, você vai interceder pela vida dos seus familiares. Até porque a gente viu lá no dicionário no dicionário da Bíblia de Almeida, que uma das partes da oração é você interceder pelos outros. Porque você não pode pensar só em si mesmo, né? Próximo ponto, amigos. Aqui você vai interceder pelos seus amigos. Ou seja, sonhos, projetos, dificuldades, saúde, tudo que inclui a vida dos seus amigos. Próximo ponto que nós temos que orar e que muitas das vezes muitas pessoas não oram é pela igreja. Ou seja, pela sua igreja, pela igreja que você congrega, por todas as igrejas do mundo, tá? É importante você interceder pela igreja, porque Satanás tem se levantado para derrubar, destruir as igrejas. Então, nós temos que interceder pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né? Pelas pessoas que congregam ali na igreja, por aqueles que de repente se afastaram da igreja, estão desviados. Então, nesse momento, você vai entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Pelo seu ministério também dentro da igreja, né? Tudo isso. Próximo ponto. Já perdi as contas, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décimo, que é o trabalho. Aqui você vai interceder pelo seu trabalho, pelas pessoas que compõem o seu trabalho, pelo seu chefe, por si mesmo, para que você possa desenvolver cada vez mais e melhor o seu trabalho, para que você possa exercer o seu trabalho com qualidade,
né? Então você vai interceder para que você possa também crescer dentro do seu ambiente de trabalho, evoluir, ter um melhor salário, sim, orar pela sua vida financeira, né? Que é um tópico, inclusive, também que você pode orar quando você falar sobre relacionamento conjugal, sobre seu casamento em si, né? Sobre seu matrimônio. Tá? Próximo tópico, mundo. Aqui você vai interceder por todas as pessoas do mundo, né? Você vai orar pelos políticos, você vai orar pelas pessoas que fazem parte da sua cidade, pelos moradores de rua, por aqueles que estão, de repente, no hospital, enfermos, passando por dificuldade, por adversidade, pelas catástrofes que muitas das vezes acontecem no mundo. Então você vai orar por outras pessoas, né, que estão distante do seu convívio familiar, né? Você vai orar pelo mundo em geral. Próximo e último ponto que eu coloquei aqui, último tópico, missões, que também é algo que muitas das vezes as pessoas esquecem de interceder e que é extremamente relevante. Nós precisamos orar por aqueles que são enviados, né? Muitas das vezes a outros estados, muitas das vezes a outros países, para estar ali cuidando de outras vidas. Pessoas que muitas das vezes abrem mão dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos, para poder estar indo, né? Saindo da sua zona de conforto. Então nós, enquanto cristãos, precisamos perseverar em oração pelos missionários. Se nós tivermos condição de ajudar financeiramente, amém. Ajude financeiramente e ore. Se não tiver condição de ajudar financeiramente, ore, interceda, tá? Então esses são alguns tópicos de oração que eu anotei aqui, que eu considero relevante. Se vocês lembrarem de mais algum, coloquem aqui nos comentários abaixo para eu poder acrescentar aqui a minha listinha de oração. E é como eu falei com vocês, não significa que vocês têm que seguir exatamente essa ordem, tá? São tópicos que eu acho importante a gente ter anotado, porque muitas das vezes a gente se esquece. Então é importante a gente ter em mente que a gente tem que orar pela nossa vida, por diversas áreas da nossa vida, mas também pelas pessoas que estão fora do nosso convívio ali familiar, do cotidiano, né? Então é isso. Chegamos à terceira parte que compõe o devocional, ou seja, a leitura bíblica, que, segundo o Dicionário Ilustrado da Bíblia, a palavra de Deus é meio pelo qual Deus se torna conhecido, declara sua vontade e revela seus propósitos. Ou seja, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é o nosso manual. Não tem como uma pessoa se declarar cristã sem ser uma pessoa que medita na palavra, que lê a palavra, que estuda a palavra. Porque é a palavra quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Se a palavra diz que algo é pecado e ponto. Se a palavra diz que nós, enquanto cristãos, temos que fazer determinada coisa, nós, enquanto cristãos, temos que fazer determinada coisa. Porque a palavra vem de Deus, é de Deus, e é o nosso manual enquanto cristãos. Então agora eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço a minha leitura bíblica no devocional, como é que eu faço o meu estudo bíblico. Bom, durante o devocional eu faço a leitura bíblica de 3 maneiras diferentes. Ou seja, ou eu faço uma leitura bíblica de um capítulo por dia, ou eu faço uma leitura bíblica de passagens, versículos avulsos, ou eu faço uma leitura bíblica temática. E eu vou explicar cada uma dessas leituras para vocês. Vou começar explicando como que eu faço a leitura de um capítulo por dia. Bom, eu estou fazendo um projeto pessoal de leitura de toda a Bíblia. Só que eu não faço a leitura de Gênesis a Apocalipse em sequência. O que eu faço é orar ao Senhor, pedir a Ele qual livro que Ele quer que eu leia, e aí o Senhor me confirma qual é esse livro, e então eu começo a ler esse livro em sequência. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Vou dar um exemplo. Digamos que hoje, se hoje eu orasse ao Senhor e o Senhor dissesse, Alcione, Provérbios. Aí a partir de amanhã eu iria começar a ler Provérbios em sequência. Capítulo 1, depois de amanhã, capítulo 2 e assim por diante. Então é assim que eu faço a minha leitura bíblica no devocional de um capítulo por dia. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que eu utilizo para poder marcar esses capítulos da Bíblia e assim eu não ficar perdida sobre qual livro eu li, qual capítulo eu li e assim por diante, tá? Vou mostrar para vocês agora. Este é o meu caderno de devocional. Eu ganhei esse caderno no ano passado de uma amiga muito especial, da Lu. E vocês vão observar que ele tem um controle de leitura. Então, cada vez que eu vou lendo um capítulo e que eu finalizo o livro, né, em questão, eu vou marcando um xizinho. Ela me deu esse caderno no ano passado, uma agenda, né? Ela me deu essa agenda de devocional no ano passado e desde então eu venho utilizando. Vocês vão observar que alguns livros eu já finalizei, outros vocês vão observar que são capítulos salteados. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, nós temos aí todo o Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento. E toda vez que eu finalizo a leitura de um livro, eu anoto, né? Aqui, por exemplo, vocês vão observar que tal 2023, 2023. Tem também 2022, que foi o que eu li aqui, ó.
1 Coríntios, que eu li ano passado, ó, 2022. Então eu gosto de colocar o ano pra eu ter esse controle. E ele vem até o finalzinho, né? Apocalipse. Então, a minha leitura de um capítulo por dia funciona dessa maneira. Cada dia que eu vou lendo, eu vou marcando um xizinho até completar o livro. Eu vou aproveitar que eu já estou com a minha agenda aberta de devocional para mostrar para vocês também as minhas anotações. Como que eu faço por dentro? Bom, por dentro ela é exatamente assim, ó. Então você pode colocar aqui a data, aí marca, né, o dia da semana. Desse lado você vai colocar qual o capítulo que você leu no dia, o versículo, a passagem e tal. E aqui você vai escrever quais foram as verdades bíblicas, ou seja, eu normalmente escrevo aqui o que eu entendi da passagem que eu li naquele dia. E aqui a aplicação pessoal, ou seja, o que eu entendi daqui que pode ser aplicado na minha vida, em qual área da minha vida, o que eu posso usar no meu dia a dia, aí eu descrevo aqui. Aqui é onde eu anoto os pedidos de oração. Aqui os motivos para pedir perdão. E aqui os motivos para agradecer. Só que eu também não faço só apenas isso, de escrever as verdades bíblicas e a aplicação pessoal aqui. Muitas das vezes eu descrevo aqui pedidos de oração, porque eu não tenho um caderno específico para oração. Então eu utilizo esse caderno, que é a minha agenda de devocional, para escrever os meus pedidos de oração, não somente aqui. Muitas das vezes eu descrevo mesmo como eu estou no dia, como se fosse um diário de oração, né? E aí eu descrevo como eu estou me sentindo, o que Deus fez na minha vida, o que eu gostaria que Deus fizesse. Descrevo tudo aqui. Eu acho isso muito interessante, porque à medida que vai se passando o tempo, quando passam-se os meses, e eu vou lá e olho novamente, porque eu já escrevi bastante nela, né? Já escrevi tudo isso aqui. E quando eu olho pra trás, eu começo a ver o cuidado de Deus na minha vida. Muitas das coisas que eu escrevi aqui e que já aconteceram, outras coisas que aconteceram de outra forma, mas que foi melhor do que eu havia pedido. Então isso é muito bom pra gente poder relembrar daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente se esquece das bênçãos que o Senhor coloca sobre nós, né? Que o Senhor nos dá. Então eu acho isso muito interessante. Não apenas pra descrever o que eu entendi da passagem, mas também pra escrever, né? Em algum dia, assim, em especial, algo que eu gostaria que Deus fizesse na minha vida, ou que Deus realizou, pra eu ter ali guardado de recordação. Porque a gente sabe, né, que infelizmente a nossa mente é falha e a gente pode acabar esquecendo. Mas talvez agora você esteja assistindo esse vídeo e pensando, Elcione, eu gostaria muito de ter uma agenda para ter mesmo o controle, né, da minha leitura bíblica, uma agenda de devocional personalizada, mas no momento eu não tenho condições. E aí eu digo para você que eu tenho aqui uma opção para você, que é esta daqui, que é um quadro de leitura da Bíblia. Quando eu comecei a minha leitura bíblica, eu utilizava esse quadro de leitura, que eu vou mostrar pra vocês agora, que vem, ó, o Antigo Testamento e, até aqui, né, Malaquias, e o Novo Testamento. E esse arquivo aqui, quem fez foi uma amiga minha, que é blogueira, a Estela Alves. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você consiga entrar nesse link e baixar esse arquivo, para que você possa imprimir e ter o seu controle de leitura, o seu quadro de leitura da Bíblia. Porque se você, né, no momento não tiver como ter um caderno específico, você pode começar por aqui, assim como foi no meu caso. Eu comecei por aqui e hoje em dia eu tenho, né, um caderno mais específico para isso. Dessa forma você vai conseguir marcar, né, todos os versículos que você está lendo, todos os capítulos que você está lendo, todos os livros e ter o seu controle aí de leitura. Mas eu não poderia deixar de falar com vocês que essas anotações que eu estou aqui passando para vocês colocarem, né, num caderno devocional, seus pedidos de oração, o que você tem aprendido na Bíblia, não precisa ser necessariamente numa agenda personalizada. Você pode utilizar um caderno que você já tenha em casa, como foi o meu caso. Vou mostrar para vocês agora um caderno meu que eu utilizei em 2021, que foi esse caderno aqui. Eu ganhei esse caderno aqui em 2020 da minha igreja. Eu era professora do discipulado e me deram, né, na formatura esse caderno de presente. E quando foi em 2021, eu utilizei ele para ser o meu caderno de devocional. E eu fazia assim, ó, tudo à mão, desenhadinho. Eu sempre gostei, né, de colocar datas, como vocês sabem. Então eu coloquei o início de quando eu comecei a fazer a leitura de Ruth, né, a fazer meus estudos sobre o livro de Ruth, e o término. E eu anotava aqui informações, né, do livro, pessoas-chave, autor, o que no capítulo chamou a minha atenção. Então, assim, não precisa ser necessariamente um caderno específico, né, para devocional. Você pode pegar um caderno que você já tem em casa, que você não está utilizando, e usar ele para esse propósito. Porque eu acho essencial você anotar o que você está aprendendo de cada capítulo, ou pelo menos assim, quando aquele capítulo chamar a sua atenção, você fazer anotações, né? Não precisa ser necessariamente todos os capítulos que você está lendo, mas aquele capítulo que fala mais ao seu coração, ou aquele versículo que tocou, sabe, na sua alma, que trouxe, assim, uma resposta da sua oração, você pode anotar. E quando você passar o tempo e você voltar ali e reler, você vai ver, sabe, o quanto que você evoluiu.
E isso aconteceu comigo enquanto eu estava estudando, né, montando o roteiro para esse vídeo. Eu estava dando uma olhadinha nesse caderno e eu vi o quanto que eu evoluí. E tudo isso porque eu tenho registrado. Se eu não tivesse registrado, talvez eu não teria percebido, né, não teria me dado conta disso. Então é muito interessante. Mais pra frente também, olha, eu encontrei esse daqui, de 1 Coríntios, onde eu fiz vários desenhos, sabe, representando do que se trata, né, o livro de 1 Coríntios, ou seja, imoralidade sexual, desordem na igreja, divisão na igreja, Apolo, Pedro, Paulo, Cristo. E nesse daqui eu não coloquei o término, né, devo ter esquecido. Mas eu sempre gosto de colocar datas pra eu ter essa noção. Mas é interessante você fazer isso, é algo simples que você pode fazer com o que você tem em casa e que, de certa forma, vai fazer com que o seu momento de devocional seja ali, né, um momento não apenas espiritual, não somente espiritual, mas também um momento criativo, um momento onde você vai ali ter mais facilidade para decorar. Tem pessoas que desenhando, escrevendo, conseguem, né, memorizar melhor os versículos. Então, isso vai tornar o seu momento de devocional, sabe, um registro mesmo daquilo que você está aprendendo com o Senhor. Agora eu tenho algo muito importante para falar para você. Se você que está me assistindo é novo convertido, ou então, apesar de você já ter um tempo congregando dentro de uma igreja, você não tem o hábito de ler a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, se você se enquadra, né, em nenhum desses dois casos, eu tenho uma dica para você. Comece lendo um pouquinho a cada dia. Você não precisa necessariamente começar lendo um capítulo por dia. Eu tive um professor do seminário, que eu até já comentei isso com vocês em um vídeo aqui do canal, no vídeo Livros, Metas e Comparações. Eu falei sobre esse professor e ele foi um professor que em uma aula, ele falou para a turma que se a pessoa não tem o hábito de ler a Bíblia, o ideal é que ela comece lendo um versículo por dia. E aí você pode olhar, poxa, Sônia, mas um versículo é pouco. Só que tem pessoas que nem isso lê. Então, um hábito, ele não começa do grande, ele começa do pequenininho. Comece lendo um versículo por dia. E aí você vai aumentando para 2, para 5. Daqui a pouco você vai estar lendo um capítulo. Daqui a pouco até mais do que um capítulo. 2, 3, 4. Daqui a pouco você vai estar estudando 1 hora. Daqui a pouco você vai comprar um comentário bíblico. Daqui a pouco uma bíblia de estudo. E assim vai, você vai evoluindo gradativamente. Não tenha pressa, não se desespere, não se compare. Comece no pouco, vai criando ali uma constância e o Senhor vai te abençoar, tá? Você vai frutificar. E outro ponto também importante é ter diferentes versões da Bíblia, tá? E você não precisa necessariamente comprar várias Bíblias. Talvez você tenha uma Bíblia igual a minha, né, que é a versão ARC, ou seja, Almeida, Revista e Corrigida. Essa Bíblia, pra mim, né, essa versão é a minha favorita e ela tem uma linguagem um pouquinho mais difícil. Então, para uma pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia, o interessante é ter outras versões um pouco mais fáceis, né, na hora da leitura. E o que você pode fazer? De repente você tem uma dessa daqui em casa e no momento você não pode comprar outra, mas você pode fazer o quê? Baixar um aplicativo que tenha outras versões da Bíblia. E aí, por exemplo, digamos que hoje foi o seu dia de leitura e aí você pega e lê ali primeiro capítulo do livro de Jonas. E surgiu ali versículos que você não entendeu. O que você pode fazer? Você pode ir nesse aplicativo, né, olhar ali outras versões e vai ficar bem mais claro para você entender. Eu confesso para vocês que essa é a minha versão favorita, porque eu amo descobrir o significado das palavras, gente. Gosto muito dessa versão porque tem umas palavras mais difíceis e então eu vou pro dicionário, eu pesquiso e aquilo abre a minha mente e eu amo, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta dessa versão, mas eu particularmente gosto muito. Então, assim, se você de repente tiver só essa versão, você pode baixar um aplicativo no celular que vai ter outras versões e aí você vai conseguir ver versículos que fiquem mais fáceis, né, de entender, tá? Fica mais fácil de entendimento. Então, para quem tá começando agora a criar esse ritmo, essa rotina, é interessante ter, sim, uma versão que seja numa linguagem mais fácil. E, fora isso, também é muito importante, muito mesmo, perseverar. Nós já falamos sobre isso aqui nesse vídeo. E quando eu tava estudando, sabe, montando o roteiro desse vídeo, eu comecei a me lembrar de muitas coisas que já aconteceram comigo. E o Senhor me fez me lembrar do lado do início, quando eu comecei mesmo a ter esse amor e essa vontade de me aprofundar, a entender mais a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu abria a Bíblia para ler, misericórdia, sabe o que acontecia? Sono. Me dava sono. Eu me ajoelhava para poder orar, o que acontecia? Sono. Então eu tive que criar ali estratégias. Eu já não orava ajoelhado, orava em pé, porque eu sabia que se eu me ajoelhasse ia vir o sono. E eu comecei a observar que isso acontecia exatamente naquele momento. Eu tava ali bem, sem sono, sem nada. Quando eu pegava a Bíblia, o sono vinha. E eu comecei a observar que era o quê? Uma batalha espiritual. E não é querendo espiritualizar tudo,
tá? Mas comece a abrir os seus olhos. Quando você começar a criar ali uma rotina de leitura da palavra, você vai perceber que vão vir situações para te atrapalhar de estudar a Bíblia. E por que que isso acontece? Porque o inimigo, ele não quer, ele de jeito nenhum quer que você leia a palavra. Porque ele sabe que a Bíblia é a verdade. Satanás gosta de quê? Mentira. Ele não vai querer que você leia a palavra porque ele não quer que os seus olhos sejam abertos, que você alcance a salvação, que você conheça a Deus, que você conheça Jesus, que você tenha mais intimidade com o Espírito Santo. Satanás não quer isso. Então ele vai tentar de toda maneira te atrapalhar. E nesse momento você vai precisar perseverar. E talvez na sua vida não aconteça igual foi comigo, no sono, né? Mas talvez pode acontecer com você de repente, no momento em que você abrir a Bíblia para ler, o seu vizinho coloca um som alto. De repente, seu vizinho tava lá o dia inteiro tranquilo, sem nada. Mas na hora que você foi ler, na hora que você foi orar no seu devocional, começa um som alto com música que tem letras, né, ruins e vai te atrapalhar. Ou então, de repente, você tem filhos, seus filhos estão calminhos, zen. E aí, na hora que você vai fazer devocional, começa uma discussão entre eles, uma briga. Ou seja, vão acontecer batalhas espirituais e você precisa já estar preparado para isso. E criar estratégias, além, né, de principalmente orar, pedir ao Senhor, porque a gente precisa disso. Precisa pedir ao Senhor para nos dar força, nos ajudar, nos dar ânimo, sabe, pra gente conseguir realmente fazer o nosso devocional. Antes de ler a palavra, principalmente peça ao Espírito Santo para poder abrir a sua mente, para te trazer o entendimento da palavra. Se você começar a ler ali os versículos, Alcione, eu coloquei 3 versículos por dia, não estou conseguindo entendê-los. Ora, pede ao Espírito Santo para que ele possa trazer clareza. Baixa o aplicativo, né, com a Bíblia em outras versões para você poder ler ali. Se você não conseguir entender, vai até alguém que você sabe que é uma pessoa de confiança e que pode te explicar da melhor maneira possível. Eu faço isso muitas das vezes quando eu não entendo o versículo. Orei, pesquisei no comentário bíblico, pesquisei em dicionário, mas ainda assim tô com dúvidas. Eu vou até um professor de seminário de confiança, eu vou até o meu pastor, porque eu sei que são pessoas que vão me explicar de maneira confiável, baseados ali na palavra. Então faça isso também, mas não desanime, não desanime, é só o início da sua caminhada com Cristo. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar muito e que a sua vida vai ser transformada a partir do momento em que você se dedicar mais à palavra, se dedicar mais ao Senhor. Então não desista. As batalhas espirituais vão vir, mas elas vão vir e vão ser expulsas no nome de Jesus. E você vai ser vitorioso, em nome de Jesus. A segunda forma com que eu faço a leitura bíblica no meu devocional é através da leitura de capítulos isolados. Vocês poderão ver na minha agenda de devocional que alguns livros não estão completos e que tem um xizinho ali em capítulos, né, que não estão na sequência. E por que isso acontece? Bom, porque eu faço, além da leitura de capítulo em sequência, eu também faço essa leitura de capítulos avulsos, principalmente quando eu faço um estudo temático, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, isso também é possível no devocional. Você não precisa necessariamente fazer a leitura ali, escolher um livro e fazer uma leitura em sequência. Você pode, a cada dia do seu devocional, ler um capítulo diferente, principalmente quando o Senhor te revela algo. Recentemente aconteceu isso comigo, se não me engano foi na semana passada. Eu acordei e assim que eu acordei, o Senhor trouxe à minha memória uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, que fala sobre Jesus apazigua a tempestade. E o Senhor trouxe essa passagem na minha mente, no meu coração, e durante o meu devocional eu falei, eu preciso ler essa passagem hoje. E eu não li o capítulo inteiro, o capítulo 8 inteiro, eu só li 5 versículos, que foram os versículos que falam sobre isso. E o Senhor ministrou tanto ao meu coração, foi uma resposta que eu precisava. O Senhor ministrou muito, falou muito ao meu coração, através de 5 versículos. Então o que eu quero dizer pra vocês é que aos poucos vocês vão descobrindo, né, a melhor forma de fazer o devocional. Se é começando pelo louvor, se é começando pela palavra, se é fazendo uma leitura temática ou uma leitura de um capítulo por dia, seguindo uma sequência lógica, ou se é lendo alguns versículos por dia. E Deus é quem comanda o nosso devocional. Então pode acontecer de você se projetar ali, eu quero começar a ler por Gênesis, e o Senhor te levar para Mateus, te levar para Lucas. Então, assim, é o Senhor quem comanda e você precisa estar disponível para ouvir a voz de Deus, porque através desses comandos do Senhor, Ele vai falar com você, vai ministrar o seu coração e vai te entregar aquilo que você precisa ouvir naquele dia. Claro que você precisa estar atento, você precisa ter cuidado com essa leitura de capítulos isolados, né, de capítulos avulsos. Por quê?
Porque quando você lê um capítulo avulso, pode ser que você não consiga compreender exatamente o que está falando ali, porque talvez aquele capítulo seja uma continuação do capítulo anterior. Assim também quando você lê versículos isolados. Tem que ter cuidado para que você não confunda e não tenha uma má interpretação do texto, tá? Então o que eu indico aqui para você? Por exemplo, você está começando a ler a Bíblia agora. Alcione, eu vou ler Mateus capítulo 1. Mas eu não consigo ainda fazer a leitura do capítulo inteiro em um único dia. Então, o que você pode fazer? Ler 3 versículos um dia. Aí, no outro dia, você lê mais 3 em sequência. Li 1, 2, 3 em um dia. No outro dia, eu leio 4, 5, 6. Né? E vai lendo, vai estudando, vai refletindo. Porque não é também somente ler. Você precisa parar, refletir, se questionar. Por que aconteceu isso? Por que Jesus falou isso? Por que aconteceu tal coisa? Começar a se questionar, começar a se perguntar. De repente, né, adquirir um dicionário bíblico, que também vai te dar muito auxílio durante a sua leitura. Então, assim, tenha cuidado. Se você está começando a sua leitura bíblica agora, né, o ideal não é que você pegue realmente capítulos avulsos e versículos avulsos, tá? A não ser que você faça dessa maneira que eu tô falando. Lê 3 versículos hoje, amanhã você lê mais 3 e vai lendo em sequência, para que você vá entendendo ali a história, amarrando, né? Entendendo que aquilo dali é uma parábola, ou que aquilo foi algo que Deus falou ali para aquele tempo, naquele momento, ou se é um livro histórico, se é um livro poético. E isso você vai entendendo aos poucos, tá? Então tenha cuidado com o entendimento mesmo do versículo e do capítulo, para que você não venha ter uma má interpretação. E agora eu vou falar com vocês sobre uma leitura bíblica que eu amo, que é a leitura temática. E como que funciona isso? Bom, na leitura temática você vai escolher um tema específico e aí você vai pesquisar na Bíblia quais são os versículos que falam sobre esse tema. E a cada dia que passa, você vai lendo um capítulo onde este versículo está inserido. No começo desse ano eu fiz um estudo sobre o fruto do Espírito com uma amiga. Foi assim, maravilhoso. Eu vou deixar um take aqui pra vocês poderem ver quais são os versículos que falam, né, sobre o fruto do Espírito. E de repente, se vocês quiserem fazer também um estudo sobre isso, vocês vão gostar bastante, porque foi um estudo muito edificante, muito, muito, muito mesmo. E se você for fazer devocional, né, assim como eu fiz com uma amiga, eu indico pra vocês que procurem alguém de confiança, que realmente vai ter a responsabilidade de estudar junto com você. Eu e essa minha amiga, nós estudamos todos os dias, lendo o capítulo, conversando no WhatsApp sobre o que cada um entendeu sobre o capítulo. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, mas eu indico que vocês façam isso apenas se for com alguém de confiança, porque senão você pode desanimar, né, da leitura e parar no meio do caminho, tá? Pessoal, esse aqui foi o estudo que eu fiz sobre o fruto do Espírito. Se tem uma coisa que eu amo nessa Bíblia, são esses estudos, sabe? Ó, batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a cura divina, a fé que remove montanhas, o evangelismo pessoal. E tem mais. Ó, a salvação, a segunda vinda de Cristo, a vitória de Satanás e dos demônios, o poder que vence o mundo, o louvor ao Senhor, andar em obediência e santidade. Eu cheguei um pouco mais perto para vocês conseguirem ver o estudo do fruto do Espírito, que foi o que eu fiz no início desse ano. E foi extremamente edificante. Então, caso vocês queiram, né, também fazer esse estudo, ó, vocês podem fazer um print aí, né, o do batismo no Espírito Santo. Foi tudo isso aqui. Os dons espirituais, o fruto do Espírito. Caso vocês queiram o cura divina, ó, para vocês fazerem um print. Vou virar a página também para vocês conseguirem fazer o estudo da outra parte, caso vocês queiram. E esse daqui também, para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar. Os materiais que eu utilizo para poder estudar, né, para poder fazer devocional, são esses, ó. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu também utilizo esse dicionário aqui, que é o Dicionário da Bíblia de Almeida. Eu também utilizo esse dicionário, que é o Dicionário Ilustrado da Bíblia. E quando eu estudo algo sobre o Novo Testamento, eu utilizo como recurso esse daqui, o Comentário Bíblico Popular do Novo Testamento. E quando eu estudo algo sobre o Antigo Testamento, eu utilizo esse daqui, que é o Comentário Bíblico Popular do Antigo Testamento. Ambos são de William MacDonald. E utilizo, né, a minha agenda de devocional, que eu já mostrei pra vocês. E eu não poderia finalizar esse vídeo sem dar uma dica extra, porque em alguns dias, no meu devocional, eu acrescento também a leitura de um livro extra. Não é sempre que eu faço isso, mas algumas vezes eu faço. Atualmente eu estou lendo esse daqui,
como receber o batismo no Espírito Santo. E eu indico para vocês que se vocês forem escolher mais um livro ali para poder complementar o seu momento, né, de estudos, o seu momento de devocional, que vocês escolham um livro que tenha um foco dentro de algo que vocês queiram desenvolver, né? Por exemplo, Alcione, eu quero orar mais. Escolha um bom livro de oração. Alcione, eu tenho interesse em saber mais sobre as mulheres do Antigo Testamento. Escolha um livro voltado para isso, que já é do seu interesse, para agregar ali no momento do devocional. Claro que o livro não vem para substituir a Bíblia, tá? Ele vem para agregar, para te ajudar, para trazer um foco ali mais num tema específico, tá? E se você quiser uma dica minha para começar a entrar nesse mundo da leitura, dos livros, no momento do devocional, eu indico para vocês o livro Uma Vida com Propósitos, porque é um livro maravilhoso e, inclusive, é um livro de devocional. E são pouquíssimas páginas por dia. Então, se você não tem o hábito também da leitura, você pode agregar ao seu devocional esse livro, que são pouquinhas páginas por dia. É um livro cristão que vai te trazer muita informação boa, muito conteúdo bom e, com certeza, vai ser agregador na sua vida, tá bom? Bom, e para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você, não se compare à evolução do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você vai assistir esse vídeo e você vai começar a pensar, poxa, mas eu tô começando agora no meio cristão, eu não consigo ainda ler um capítulo, eu não consigo orar nem 10 minutos, e você vai começar a se comparar a outras pessoas, porque tem pessoas que leem 5 capítulos no dia, tem pessoas que oram 1 hora, 2 horas por dia. Irmãos, vamos ter cuidado com a comparação, porque o perigo da comparação é que Satanás ele pode utilizar isso para te desanimar da caminhada, para fazer com que você pare. Aprecie a sua evolução. Comece do pequeno e você vai evoluindo, vai orando, vai pedindo ajuda ao Senhor, vai tendo fé, vai tendo confiança no Deus que você serve, que você vai voar, você vai frutificar, você vai crescer espiritualmente. Isso, né? Isso tudo de maneira gradual, de maneira saudável, com constância, tá? Não adianta nada você ler 5 capítulos em um dia e passar um mês sem ler a Bíblia. Então comece do pouquinho cada dia e você vai crescendo na sua vida espiritual com o Senhor, tá? E não utilize esta informação como desculpa para ler pouquinho por dia. Caso você consiga ler um capítulo, leia um capítulo. Caso você consiga, além de ler o capítulo, ler também um comentário bíblico, leia o comentário bíblico. Caso você consiga orar 20 minutos, ore 20 minutos. Não use esse pouquinho que eu estou falando aqui como desculpa, porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe quando você está dando 100% daquilo que você pode oferecer e quando você está dando 50%. Ele sabe quando você está orando tanto que você consegue orar, ou então quando você não está orando por preguiça, quando você está lendo um capítulo porque é o que você consegue fazer, ou quando você está lendo um versículo porque você está com preguiça, tá? Então não utilize isso como desculpa, mas utilize como um motivador para que do pouquinho você consiga alcançar o muito, tá bom? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha falado ao seu coração e te traga uma inspiração para você crescer, evoluir, amadurecer como um cristão, um servo fiel do Senhor, que você venha ter mais intimidade com Ele. O desejo do meu coração é que esse vídeo possa vir como um motivador, como uma inspiração para que você possa evoluir, crescer, amadurecer no seu relacionamento com o Senhor. Que a sua intimidade com Deus possa ser fortificada e que você venha fazer o devocional para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que também precisa, né, fortalecer ali o seu devocional, a sua intimidade com Deus, tá? E não se esqueça de deixar aqui abaixo comentários de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. E muito obrigada a todos os novos inscritos que estão chegando por aqui. Eu tô muito feliz com a presença de cada um de vocês, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e fiquem na paz!